Olá, seja bem-vindo. A importância da argolinha, dos diâmetros diferentes da argolinha é bem grande. Para o artesanato em si, a utilização delas é muito grande. Dá para fazer vários tipos de figuras. Semana passada nós terminamos essa ferramenta que para mim deu a menor argolinha usando 316. Ficou bem pequenininha, como eu já havia mostrado, é mais ou menos o diâmetro de uma caneta. Para fazer esses pequenininhos aqui é mais complicado. Depende de, na hora de dobrar ali, com cuidado, para ela assumir aquela forma certinha. Para fazer essas maiores, é mais fácil. É menos força, é mais jeito ali, leva um certo jeito ali, mas é menos força que a gente faz e não é tão complicado para alinhar elas, deixar tudo certinho. E a combinação de vários diâmetros, uma menorzinha com a maior, isso aí aumenta muito as possibilidades de desenho que a gente tem. O que eu queria mostrar hoje é em relação a alguns tipos de desenho que dá para a gente aplicar só usando a argolinha. Eu espero que vocês gostem. Vem com a gente. Vamos fazer arte. Já rodei aqui usando as ferramentas que eu tenho, da mais fina para mais grossa. Aí depois disso vem aquelas bem mais, as argolinhas bem maior. É sempre interessante deixar um rabichinho, mais ou menos de uns 4, 5 centímetros, pelo menos, para prender na morsa, para a gente fazer o corte. Muito curtinho assim, não é interessante, porque para prender na morsa fica um pouquinho mais difícil. A diferença que existe aqui de diâmetro, essa ferramenta tem 3,5, já essa aqui ela tem 6 milímetros, dá uma diferença um pouco grandinha. Mas dessa para essa já é 4 milímetros de diferença. Essa daqui para essa é 2 milímetros só de diferença de diâmetro. Essa tem 10 milímetros e essa tem 12. Aqui já é 16 milímetros e 2,2. Eu não mostrei as outras para o vídeo não ficar muito longo, mas o processo é o mesmo para todas elas. Já cortei as argolinhas e já dei uma endireitada em todas elas. Cada ferramenta é um diâmetro. Consequentemente, cada argolinha vai ter um diâmetro diferente. De uma para outras, dependendo da situação, não há uma diferença muito grande. Porém, faz a diferença na arte em si. Aqui dá para a gente ter uma noção melhor de diferença de tamanho de uma para outra. Tem umas igual dessa para essa, é pouca diferença, mas existe a diferença. Dessa daqui para essa, também a diferença é pouquinha, mas faz a diferença. Num exemplo de desenho, você tem um círculo bem maiorzinho aqui e quer fazer um rostinho. Você vai usar uma argolinha maiorzinha aqui e vai colocar as menorzinhas aqui dentro para fazer a parte do olho. Se essa aqui tá um pouquinho grande, de repente aquela menorzinha pode ficar um pouquinho mais adequado à peça em si. Dos círculos em si, dá pra gente fazer muita coisa. No exemplo do rostinho, de 2 diâmetros diferentes, cortei na metade. Tá muito grande, já dá certo. Se você quiser, põe ele na morsa, dá de abrir um pouquinho. É do mesmo círculo, porém esse aqui eu abri um pouquinho. Ele fechadinho ficaria assim, mas você tem a opção de deixar mais abertinho. Com diâmetro diferente dá para fazer cortando no meio o cabelinho. No caso, se for parecido com um bichinho, pode ficar com a orelhinha arredondadinha assim,
ou simplesmente apertar aqui com a morsa para afinar essas duas pontas. No caso fica mais pontudinho e já fica diferente. Um exemplo de uma flor. No caso aqui tem 2 diâmetros, estamos usando a metade de uma e a outra inteirinha. Já é um desenho diferente. Um outro exemplo de flor. Usando a metade de uma curva, vamos abrir ela um pouquinho. Pega a argolinha, prensa ela na morsa, forçando ela para dentro, e ela já assume esse formato. Os diferentes tipos de diâmetro que a gente consegue fazer, isso possibilita muito as diferentes formas de desenho que a gente pode fazer no artesanato. Desde a argolinha pequena até as grandes. Tudo vai depender de você ter a ferramenta certa para conseguir aquele diâmetro certo. E das argolinhas em si, a gente corta no meio, divide em 4, em mais partes para fazer um cabelinho, um detalhe a mais na arte em si. Enfim, dá para trabalhar na própria argolinha, usando diferente tamanho ali, diâmetro diferente, dá para fazer um desenho legal. Da própria argolinha, cortando ela, às vezes dá uma mexidinha nela, você consegue também diferentes tipos de desenho. Dei aí 3, 4 exemplos daquilo que a gente consegue fazer. Mas se você colocar na mesa, eu costumo fazer isso, eu coloco na mesa a argolinha ali e saio matutando ali, mexendo um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para a gente conseguir diferentes formas. E é infinito, é uma coisa que vai longe. Dá para fazer muita coisa legal usando só as argolinhas. Para isso, a necessidade de dar ferramenta e diâmetros diferentes. Para usar um diâmetro só específico, não dá para fazer arte, não dá para, sabe, de repente fazer uma paisagem com montanha, com árvore, flor, rostinho, bicho e aí por aí afora. Por isso, eu sempre falo das argolinhas em si, das ferramentas em si, para a gente conseguir a arte em si. Para muitas pessoas pode falar assim, nossa, fazer uma argolinha desse tamaninho, endireitar aquela coisa. Gente, isso é artesanato, é aquela coisa na mão ali, de uma em uma, dando uma alinhadinha para conseguir fazer. É o mesmo caso, você pegar uma mulher que faz tricô ponta a ponta ali para conseguir um tapete, um caminho de mesa. Há todo aquele trabalho, todo aquele processo para chegar naquilo. É artesanato, é feito na mão. Então, realmente dá um pouquinho de trabalho. Isso vai depender muito da sua peça, da criatividade que você vai usar em cima daquelas pecinhas ali e montar a sua arte. Aí você consegue valorizar e tirar um dinheirinho legal. Ou presentear um presente bem diferente para um amigo, uma amiga. Uma coisa bem diferente que exista no mercado. É uma ferramenta simples, barata, fácil de fazer, não tem nada muito complexo aqui e que te proporciona pecinhas bem legais ali de argolinha. Aí é explorar em cima, é usar a criatividade e fazer a arte que você gosta, a arte que você quer fazer. Gente, obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Continue com a gente aí. Semana que vem tem mais. Se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau.